Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um módulo do curso Conserto em Placas de Notebook. Pessoal, nesse módulo aqui eu vou ser um pouco mais breve, tá? Que eu vou abordar dois circuitinhos, tá? Falar um pouco desses dois circuitinhos aqui da placa-mãe. O primeiro circuito que eu vou falar é um jogo rápido, é o circuito do cooler, tá? E no caso dessa placa aqui, eu vou aterrar aqui a ponta ponta preta, né? Seria esse CI aqui, ó, o CI U2. Ele é o controlador do cooler, tá? Ele que vai controlar a rotação e a alimentação do cooler. Eu vou ligar a placa aqui e dar um start nela. Pluguei o carregador e dei um start. O cooler já girou, tá girando aí. Bom, pessoal, esse CI, ele controla a rotação do cooler e a alimentação dele é feita através do pino do conector do cooler no pino 3, tá? Que está lá do outro lado da placa. Mas eu quero mostrar para vocês aqui o próprio CI, tá? Geralmente quando o cooler não roda, né? É falta de alimentação na ventoinha, dificilmente a ventoinha queimada, tá? Quando o cooler não roda, é muito raro ser a ventoinha queimada, né? E a ventoinha, na verdade, ela só passa a girar um pouco mais devagar pelo excesso de sujeira. Mas quando a ventoinha não está funcionando, é falta de alimentação na ventoinha. E provavelmente o defeito está nesse seisinho aqui, tá? O que que acontece? Às vezes o defeito é simples, falta só alimentação, é alguma trilha corroída. Devido a ele ficar perto do cooler, onde gera da ventoinha aqui, onde gera muito vento, acaba oxidando fácil. Não é o caso desse notebook aqui, que a placa está até bonita. Mas acaba oxidando e rompendo alguma trilha ou oxidando o próprio CI. Tá? Esse aqui é um G995P1U, esse CI aqui. A voltagem dele é feita através do pino 2, né, o VIN, que são 5 volts. Vamos medir aqui pino 2. Ó, 5 volts. Se tiver faltando essa voltagem aqui, pessoal, o cooler não vai girar, tá? O CI não vai fazer acionar o cooler. E se tiver faltando essa voltagem aqui também, ó, que é a voltagem de controle, que é a CPU fan, que é o sensor é o sensor lá da CPU, que é controlado através do pino 4, que é aqui, ó. Ó, tá vendo? Temos 1,3, também vai dar problema, tá? E a rotação do cooler, né, é controlada através do pino 3, né, sai aqui, ó, pino 3. O pino 3 controla a rotação do cooler. Pode ver aqui que temos 2,1 volts, né? Ele já está meio silencioso. Quando ele aumentar o barulho, essa voltagem sobe ou diminui, dependendo da necessidade do processador, né? Então, nesse caso aqui, desse CI, ele apenas controla a rotação do cooler. Ele não alimenta o cooler em si, né? A alimentação desse cooler aqui vem direto dos 3 volts, tá? Ela vem direto dos 3 volts. Deixa eu só dar uma confirmada aqui se esses 3 volts é mais 3V. Esse mais 3V é gerada não é em nenhuma bobina, tá, pessoal? Ela vem de outra fonte, não é as bobinas que a gente já andou analisando aqui. Não é a bobina de 3, não, tá? Um erro muito comum que o pessoal comete é quando dá esse defeito aqui, eles puxam a voltagem de, por exemplo, aqui que é 3 volts, puxa lá da bobina dos 3, né? O cooler vai passar a rodar? Vai. Mas você não vai estar resolvendo o defeito. O que vai estar acontecendo? Você vai estar... O cooler, quando ele está rodando, ele gera ruído, tá, pessoal? Porque ele é um motor magnético aqui que acaba gerando ruído. Então ele tem um circuito específico para alimentar ele, né? Ele vem de um circuito que tem uma série de filtragens. Ou em certas placas, tem até um CI exclusivo, no caso do Samsung, que faz a alimentação dele.
né? Então o que acontece? Você puxando, geralmente o pessoal puxa um fio da bobina de 3 direto para o cooler para fazer ele girar. Vai resolver o problema dele voltar a girar? Vai. Mas você vai gerar milhares de outros efeitos. Por quê? Porque você vai estar injetando ruído na linha dos 3 volts que se ramifica em uma série de setores da placa. Setores lógicos da placa. Então pode dar defeito de ficar travando, pode dar defeito de ficar dando ruído na tela, uma série de defeitos, pessoal. Então não faça isso. Analise melhor o circuito, tá? Não puxe um fio direto das bobinas de 3 e 5 volts, porque você vai injetar ruído nessas bobinas. Não faça isso. E o que eu aconselho é sempre uma boa inspeção visual, tá? Em cima de capacitores, do próprio CI nas trilhas, porque a maioria das vezes é oxidação, trilha rompida. Medir os capacitores em volta aqui, geralmente eles entram em curto e acaba matando a voltagem ou matando o funcionamento do CI, tá? Esses dias eu peguei um Samsung mesmo que ele não girava o cooler, né? Aí o que o cara fez? A outra assistência fez. Não sei se foi uma assistência ou se foi uma outra pessoa. Ele puxou um fio direto da bobina dos 3, né, dos 3 volts, direto para o cooler. O cooler passou a girar normal, voltou a girar. Né? O notebook não deu mais erro de cooler, né? O cooler defeito no fan que dá quando liga, e passou a funcionar. Só que gerou outros problemas. Um dos problemas que apresentava depois de 1 ou 2 minutos ligados era a tela ficar toda arriscada. Por quê? Estava injetando ruído na bobina de 3 volts, né? Então não se deve puxar o fio, né? Eu analisei esse note e na verdade só tinha um capacitor. Eu matei o defeito visualmente. Eu notei que ele estava meio esverdeado por baixo, coisa mínima, mas já foi o suficiente para mim reforçar, ficar receoso com ele. Ao medir em cima dele a continuidade, né? Na escala de bip do multímetro, que seria essa escala aqui com diodo, que é essa escala aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó. A escala que apita. A hora que eu medi lá em cima, o capacitor estava em curto, né? É um capacitor bem pequenininho, tá? Apenas ranquei ele e o cooler já arranquei o fio, lógico, do gato que o cara fez. E o cooler já passou a girar normalmente e o defeito da tela não apresentou mais. O notebook passou a funcionar normalmente. Então por isso que eu falo, pessoal, não façam gato, tá? Procurem resolver o problema. Se tiver todas as voltagens aqui e o cooler não estiver girando e você testou o cooler, né? Você pode testar o cooler com uma fontezinha de 3 volts. Se você colocar uma fontezinha de 3 volts e ele girar, ele tá bom. Então provavelmente o defeito é do próprio CIzinho, aí você troca o CI. Geralmente o defeito na linha do cooler é fácil de resolver, né? Você tem que conferir essas voltagens aqui que eu te falei. Se tiver todas as voltagens, né, o CI não deve estar controlando, e aí você troca ele e ele volta a funcionar normal, tá? Nem sempre as medidas é 100% confiáveis, né? Na dúvida, mediu tudo, tá tudo certo, mesmo assim não está funcionando, as trilhas estão chegando até o cooler lá, mede continuidade do pino aqui até a trilha do conector do cooler, tá tudo ok, troca o CI. Provavelmente vai resolver o defeito, tá? Então, com referência ao circuito do cooler, é isso aí que eu quero dizer para vocês, tá? Evitem puxar fio, tá? Se caso, porventura, faltar essa voltagem de 3 ou 5 volts, né? Vocês podem puxar ela. Eu geralmente não faço, tá? Eu não faço isso. Mas uma área menos sensível é a área da alimentação da USB, onde tem 5 volts. Porque ali tem uma série de capacitores, filtros, onde filtra bem a voltagem, né? Que é essa linha das USBs aqui. Então você pode estar puxando uma alimentação, às vezes tem uma trilha rompida no meio da placa, onde você não consegue, né? Mas geralmente da fonte que gera a alimentação do cooler,
você consegue puxar um fio, que é o recomendável. Caso não consiga, pode puxar da linha de alimentação da USB, né? Bem no conector USB mesmo, nos contatos lá. Então fica aí mais essa dica da alimentação do cooler, tá? Bom, pessoal, o outro circuito que eu quero mencionar aqui é o circuito das BIOS, tá? E falar um pouco sobre elas. O circuito da BIOS é bem simples de analisar, tá? Segue a mesma referência dos outros circuitos. Primeiro, uma boa inspeção visual, ver se não tem nada oxidado, alguma trilha rompida, né? Então, sempre uma boa inspeção visual é bem-vinda e a gente consegue resolver muitos defeitos só na inspeção visual. Eu vou energizar a placa aqui, vou plugar o carregador. Já pluguei o carregador, eu vou dar o power aqui agora. Pronto, a placa ligou. Eu coloquei a pontinha mais aqui para ficar mais fácil de visualizar, tá? Então temos aqui, eu devia ter, deixa eu desligar a placa de novo e só plugar o carregador. Não vou dar o power ainda. Pluguei o carregador, mas não dei o power. Então vamos lá, vamos medir aqui. Como vocês sabem, essa é uma placa que ao plugar o carregador só tem os 3,5 volts e a voltagem do RTC, que é do PCH, o relógio do PCH. Vamos medir aqui. A gente sabe que toda a BIOS é alimentada no pino 8, né? Com 3 volts. Vamos medir aqui, ó. Não temos nada. Certo? Também na outra nada. Então, tem placas que a alimentação da BIOS já vem ao plugar o carregador. Não é o caso dessa placa aqui, porque o start inicial não depende da BIOS, depende apenas do multicontrolador I/O, que está aqui embaixo da placa, né? Nos próximos módulos a gente vai abordar com mais detalhe esse multicontrolador I/O. Então, pessoal, essas BIOS aqui, elas não são alimentadas, tá? Quando pluga-se o carregador, só após o start da placa, após a gente pressionarmos o botão Power. Né? Então, o start inicial é feito pelo multicontrolador I/O apenas. Após o start é que é alimentado a BIOS e aí começa a comunicação do Super I/O e o chipset, o PCH com a BIOS, tá? Vamos dar o start aqui, vou apertar o botão Power, a placa ligou, o cooler girou, os LED acendeu e vamos medir aqui. Vamos medir o pino 8. Olha lá, ó, temos 3,3 aqui e temos 3,3 aqui. Então as BIOS estão sendo energizadas perfeitamente, tá? Elas estão sendo alimentadas pelo circuito delas, que é o circuito de mais 3V, não é os 3 volts da bobina lá, é outro circuito, provavelmente algum MOSFET, tá? Que comuta essa voltagem, faz o chaveamento dessa voltagem após o start. Caso a gente dá o start e não vem alimentação, aí nós temos que seguir a trilha do pino 8 para ver até onde que é gerada essa voltagem para procurar ela, tá? Porque sem essa voltagem o notebook não liga. Provavelmente ele irá acender os LEDs e após alguns segundos irá desligar por falta de comunicação. Então uma outra coisa que eu quero explicar também o pessoal pergunta muito, tem como saber pelas medidas se uma BIOS está boa ou não? Não tem. Infelizmente não tem. A única coisa que dá para saber nas medidas se ao dar o start da placa, você medir aqui, tiver uma voltagem muito baixa, ou tiver matando a voltagem, o que é raro no CI de BIOS acontecer isso, provavelmente o chip está impurto ou danificado e está matando a voltagem de alimentação. Acontece sim, eu já peguei poucos casos, mas é muito raro, tá? O outro caso, pessoal, é o software. Dentro da BIOS a gente sabe que tem o software, são dados, né? Então não tem como saber se esses dados pela medida se estão em perfeito estado ou não, ou se estão corrompidos, tá? O único jeito de saber isso é você sacando a BIOS, fazendo a programação dela, né? Saca a BIOS, tira daqui,
faz a programação dela no programador de BIOS, né? Você deve ter um programador de BIOS. E você tem que ter a certeza que o arquivo que você está colocando é o arquivo da placa e do modelo de notebook. Se for diferente da placa, da versão da placa, que nem essa placa aqui é uma revisão E, tem BIOS que serve, aí você é só testando para saber. E tem outras versões que servem, outras versões não, que são exatas. Aí você tem que testar para saber, tá? Mas se você tem a certeza que o arquivo está bom, a versão está certa, o modelo está certo, é o único jeito de saber. Você grava, coloca. Se o notebook ligar, era BIOS. Se não, não era BIOS, entendeu? Aí tem que continuar procurando o problema. Outro ponto aqui que a gente deve abordar ao gravar também, que às vezes acontece, ao gravar, ele grava na BIOS o software, só que ao fazer a leitura, que o programador ele grava e depois faz a leitura, tá? A verificação. Se ao verificar ele dá um erro, eu vou abordar isso também na hora da gravação, que eu vou mostrar nos próximos módulos a gravação de BIOS. Se ao gravar ele der erro, ele vai dar lá erro, né? Significa que o chip da BIOS está com defeito. Não adianta você tentar ficar gravando. Compra outro chip, arruma outro chip da mesma capacidade ou maior e faz a gravação corretamente, tá? Se ao verificar, se ele der erro até mesmo na gravação, pode jogar o chip fora e colocar outro. Colocar um em bom estado. Se for defeito de BIOS e você fazer a gravação e a gravação acontecer com sucesso, a verificação com sucesso, provavelmente vai resolver o defeito, tá? Se na gravação der erro ou na verificação der erro, pode trocar o chip da BIOS. Pega outro chip da mesma capacidade ou maior, né? E grava o software, contanto que o software seja o certo da placa. Com certeza vai resolver o problema se for BIOS no caso, né? Aqui a gente está cogitando um possível defeito de BIOS, tá? Antes de fechar esse módulo, eu vou dar uma dica. Os HPs, né? Os G4s, muito conhecido, quando a gente pluga o conector do carregador, eles acendem o LED, né? E quando está com defeito de BIOS, eles não acendem o LED. Não acendem o LED, para você ver que a comunicação da BIOS em certos tipos de placa depende até mesmo ao plugar o carregador, né? Não é o caso dessa placa, mas tem projetos que dependem da BIOS. Ao plugar o carregador, ele já tem que conversar com a BIOS. Que nem no HP G4. A gente pluga o carregador, o LED não acende, provavelmente é BIOS corrompida, se não for defeito na fonte, né? A gente regrava a BIOS com o software correto do notebook e o LED passa a acender, que é sinal que ele se comunicou com o Super I/O e a BIOS, e aí dá o comando para o LED acender, tá? Então, nesse caso, há uma conversação inicial entre o multicontrolador e a BIOS. Por isso que quando a BIOS está corrompida, no caso do HP G4, quando a BIOS está corrompida, o LED nem acende, aquele LED lateral do carregador, tá? Fica mais aí essa dica, pessoal. Eu tenho que ser um pouco meio rápido e tentar explicar para vocês assim tudo que eu sei, porque são muitos detalhes, então se eu for explicar tudo num vídeo só não vai dar. Então em cada módulo eu explico um pouquinho, tá? Pra gente ir abordando tudo, um pouquinho de cada assunto. Fica aí mais esse módulo aí, encerro por aqui. Bom estudo a todos e até o próximo módulo.